Você já acordou no meio da noite com o coração acelerado. Respiração pesada. Talvez até tenha demorado alguns segundos para perceber que estava na sua cama. Porque, durante aquele sonho, você não estava simplesmente imaginando alguma coisa. Você estava vivendo aquilo. Você estava fugindo de alguém. Caindo de um lugar gigantesco. Sendo perseguido. Perdendo alguém importante. Ou até mesmo tentando gritar enquanto percebe que sua voz simplesmente não sai. E o mais estranho é que, quando acordamos, sabemos que aquilo não aconteceu. Mas por alguns instantes, parece que aconteceu. E existe uma pergunta muito interessante por trás disso. Por que nossos pesadelos parecem tão reais? Hoje, vamos entender o que acontece no cérebro durante um pesadelo, por que alguns sonhos são tão assustadores e o que os cenários mais comuns podem revelar sobre nossas emoções. E talvez, no final desse vídeo, você nunca mais veja seus próprios sonhos da mesma maneira. Quando dormimos, nosso cérebro não simplesmente desliga. Na verdade, ele continua extremamente ativo. Durante a noite, passamos por diferentes fases do sono, e uma das mais interessantes é conhecida como sono REM. É principalmente nessa fase que sonhos mais vívidos costumam acontecer. O cérebro começa a produzir imagens, sons, sensações e até emoções extremamente intensas. E existe algo curioso acontecendo nesse momento. Algumas regiões responsáveis por emoções e memórias podem permanecer bastante ativas, enquanto áreas envolvidas no pensamento lógico e na avaliação crítica funcionam de maneira diferente. É por isso que, dentro de um sonho, situações completamente absurdas podem parecer normais. Você pode estar conversando com alguém que já morreu. Dentro de uma casa que nunca existiu. Em uma cidade que não reconhece. E simplesmente aceitar aquilo como realidade. Até que você acorda. E percebe. Espera, isso não fazia sentido nenhum. Mas enquanto estava sonhando, seu cérebro não estava necessariamente tratando aquela experiência como uma simples fantasia. Ele estava construindo uma realidade temporária. Agora imagine que seu cérebro está produzindo um sonho. De repente, aparece uma situação ameaçadora. Você está sendo perseguido. Seu cérebro produz medo. Seu coração pode acelerar. Sua respiração pode mudar. Seu corpo entra em estado de alerta. Mesmo que você esteja deitado e completamente seguro na cama. É como se o cérebro dissesse: existe um perigo aqui. O problema é que não existe um perigo real. Existe apenas a experiência criada pelo próprio cérebro. E isso ajuda a explicar por que um pesadelo pode produzir reações físicas tão intensas. Você pode acordar suando, assustado, com o coração disparado ou sentindo uma enorme sensação de alívio. Porque, naquele momento, a ameaça parecia verdadeira. Mas de onde surgem essas histórias? Por que sonhamos que estamos caindo? Por que somos perseguidos? Por que perdemos alguém? Uma das possibilidades é que os sonhos sejam influenciados por nossas experiências, memórias, emoções e preocupações. Isso não significa que exista um dicionário universal onde aranha significa isso. Queda significa aquilo. Dentes significam outra coisa. A realidade é muito mais complicada. O mesmo sonho pode significar coisas completamente diferentes para pessoas diferentes. Uma pessoa que tem medo de aranhas pode sonhar com uma delas durante um período de estresse. Outra pessoa pode simplesmente ter visto uma aranha durante o dia. E outra pode ter sonhado com uma porque aquilo apareceu aleatoriamente na construção do sonho. Por isso, interpretar sonhos como se cada símbolo tivesse um significado obrigatório pode ser enganoso. Mas existe algo que realmente importa. A emoção presente no sonho. Talvez o cenário seja absurdo. Mas a sensação de medo, impotência, vergonha ou perda pode estar relacionada a algo que você está vivenciando. E alguns tipos de pesadelo aparecem com uma frequência impressionante. Um dos mais conhecidos é sonhar que está caindo. Você está em algum lugar alto. E de repente perde o equilíbrio. Começa a cair. E quando parece que vai atingir o chão, você acorda. Esse tipo de sonho é muito comum. Mas não existe uma única explicação comprovada para ele. Ele pode estar associado a sensações físicas durante o sono, emoções intensas, estresse ou simplesmente a maneira como o cérebro constrói determinadas experiências. Outro pesadelo extremamente comum é ser perseguido. Você corre. Olha para trás. A pessoa ou criatura continua vindo. Você tenta correr mais rápido. Mas parece que suas pernas não funcionam direito. Esse tipo de sonho pode aparecer associado a situações de ameaça ou ansiedade. Mas, novamente, não significa necessariamente que existe um problema específico escondido por trás dele. Às vezes, um pesadelo é simplesmente um pesadelo. Agora imagine outra situação. Você está em um lugar desconhecido. Anda por corredores.
Entra em uma porta, depois em outra, mas não consegue encontrar a saída. Esse é outro tipo de sonho bastante comum. E ele é especialmente interessante porque envolve uma sensação muito poderosa: a falta de controle. Talvez o cenário nem seja assustador, mas você não sabe para onde ir. Não sabe o que fazer. E quanto mais tenta escapar, mais perdido fica. Essa sensação pode aparecer em momentos em que uma pessoa está enfrentando incerteza, pressão ou grandes mudanças. Mas não devemos tratar isso como uma regra. O sonho não é uma mensagem criptografada enviada por uma entidade misteriosa. Ele é uma experiência criada pelo seu próprio cérebro. E muitas vezes, o contexto da sua vida é muito mais importante do que o símbolo isolado. Agora chegamos a um dos sonhos mais constrangedores. Você está em um lugar público. Talvez na escola, no trabalho, em uma festa. E então percebe: você está completamente nu. E todo mundo está olhando. Esse sonho pode estar relacionado a sentimentos de exposição, vergonha, vulnerabilidade ou medo de julgamento. Mas existe uma coisa ainda mais interessante. Se no sonho você percebe que ninguém parece se importar, a experiência pode ser completamente diferente. Isso mostra como o significado de um sonho depende muito mais do contexto e da emoção do que simplesmente do elemento que aparece nele. A nudez, por exemplo, pode representar vulnerabilidade para uma pessoa, mas para outra pode não representar absolutamente nada. Talvez você já tenha sonhado com um tsunami, um terremoto, uma cidade sendo destruída, ou até mesmo o fim do mundo. Esses pesadelos podem ser extremamente cinematográficos. Prédios caindo, sirenas, pessoas correndo, o céu completamente diferente, e você tentando sobreviver. Mas isso não significa que o sonho seja uma previsão do futuro. Sonhos podem incorporar informações que recebemos durante o dia: filmes, notícias, conversas, medos, memórias, imagens que vimos por alguns segundos. Tudo isso pode ser reorganizado durante o sono. É como se o cérebro pegasse vários pedaços de informação e montasse uma história completamente nova. Por isso, sonhar com o fim do mundo não significa necessariamente que o mundo vai acabar. Pode ser simplesmente o cérebro transformando emoções e informações em uma narrativa extremamente intensa. Existe uma razão para alguns pesadelos permanecerem na nossa cabeça durante horas: a emoção. Quando algo provoca medo ou choque, aquilo tende a chamar nossa atenção. E um sonho extremamente emocional pode ser lembrado com muito mais facilidade do que um sonho comum. Isso também explica uma coisa curiosa. Você provavelmente sonha várias vezes durante a noite, mas acorda lembrando de apenas alguns fragmentos. E mesmo esses fragmentos podem desaparecer poucos minutos depois. É por isso que às vezes acordamos pensando: eu tive um sonho incrível. E 5 minutos depois, não conseguimos lembrar de absolutamente nada. Enquanto isso, um pesadelo pode permanecer na memória durante anos. Talvez você nem lembre exatamente onde estava, mas lembra da sensação, do medo, daquela presença, daquela queda, daquela perseguição. E é justamente isso que torna alguns pesadelos tão marcantes. Essa é provavelmente a parte mais importante. Talvez alguns tenham, mas não existe uma fórmula universal capaz de traduzir todos os sonhos. Sonhar com uma aranha não significa automaticamente que algo ruim vai acontecer. Sonhar que está caindo não significa necessariamente que você está perdendo o controle da sua vida. E sonhar com alguém que morreu não significa que essa pessoa está tentando entrar em contato com você. Os sonhos são complexos. Eles podem envolver memória, emoções, experiências recentes, preocupações, estímulos externos e diversos processos que ainda não compreendemos completamente. Então, em vez de perguntar: o que esse símbolo significa? Talvez seja mais interessante perguntar: como eu me senti nesse sonho? Medo? Culpa? Vergonha? Liberdade? Tristeza? Ansiedade? Porque às vezes a parte mais importante do sonho não é o monstro. É a sensação que ele deixou. E existe uma última coisa que torna tudo isso ainda mais fascinante. Enquanto você está tendo um pesadelo, você não sabe que está sonhando. Na maioria das vezes, aquela realidade parece verdadeira. Você não pensa: calma, isso é impossível. Meu cérebro está criando uma simulação enquanto eu durmo. Você simplesmente vive aquilo. Corre. Grita. Sente medo. Tenta escapar. E então, acorda. Olha ao redor. Percebe que está no seu quarto. A ameaça desapareceu. Mas por alguns segundos, seu corpo ainda está reagindo como se ela estivesse ali.
E talvez essa seja uma das coisas mais impressionantes sobre a nossa mente. Ela consegue criar um mundo inteiro enquanto nosso corpo está parado em uma cama. Um mundo com pessoas, lugares, memórias, monstros, perigos e emoções capazes de parecer completamente reais. Então, da próxima vez que você acordar de um pesadelo com o coração acelerado, não pense imediatamente que aquilo era uma mensagem sobrenatural ou uma previsão do futuro. Talvez tenha sido apenas seu cérebro fazendo aquilo que ele faz melhor, criando uma experiência. Uma experiência tão convincente que por alguns minutos você acreditou estar vivendo outra realidade. E talvez a pergunta mais assustadora não seja: por que eu tive esse pesadelo? Mas sim: como meu cérebro conseguiu fazer isso parecer tão real? Se você já teve um pesadelo que parecia absolutamente real, conta aqui nos comentários. E se quiser, descreve o que aconteceu. Porque talvez o seu pesadelo seja muito mais comum do que você imagina. Eu vou ficando por aqui. E lembre-se: quando você fecha os olhos, o mundo não desaparece. Às vezes, outro mundo começa. Até o próximo vídeo.